Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos estudando um pouco sobre o livro de Apocalipse, estamos no capítulo de número 16, já no seu final. Hoje falaremos sobre a sétima taça e fecharemos o capítulo de número 16. Porém, antes eu preciso pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição, nos ajude com esse canal, nos ajude a levar a palavra do Senhor verdadeiramente aos confins da terra. Existem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá? Faça a sua inscrição. Acione o sininho caso goste do vídeo, assistindo, gostando. Deixe o seu like, o seu joinha. Acione o sininho para receber os vídeos segundas, quartas e sexta-feira. E é claro, se possível for, com as pessoas do seu círculo de amizade, das redes sociais, compartilhe esse vídeo. Com a sua igreja, compartilhe esse vídeo para que a palavra do Senhor chegue aos confins da terra. Muito bem, meus queridos, nós estamos no capítulo de número 16, hoje nós vamos falar acerca do verso 18 até o final. E diz a palavra do Senhor no capítulo 16 de Apocalipse, verso 18 em diante. E houve vozes, capítulo 16, verso 17 em diante. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve voz e trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Versículo 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Verso 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Meus queridos, os homens da terra, nessa visão de João, ainda estavam sob o efeito das 6 taças. Ainda estavam sofrendo na carne, na pele, o efeito das 6 taças. E de repente vem essa 7ª taça para fechar esse juízo com as taças. Relâmpagos, voz e trovões, e ocorreu um grande terremoto. É de Deus, queridos, são os sinais que saem do trono de Deus e do altar que se acha diante do trono de Deus. São os sinais que vêm do santuário depois da 7ª trombeta. Aqui estes sinais reforçam as palavras da voz do santuário, quando ele diz: está feito, ou consumado, ou sefini, ou é finito. Lembra da morte de Jesus na cruz? Ele falou: está consumado. Assim como foi consumado a sua salvação, também agora na visão do velho João, está feito, está consumado a questão do juízo de Deus sobre a terra. Uma tendência que nós temos é de entender expressões proverbiais de uma forma literal. Nós não podemos. Eu tenho a minha esposa, sou casado, graças a Deus, desde 77. Nós vamos fazer 43 anos de casado no dia 1º de outubro. Aliás, foi o dia que nós inauguramos o nosso canal no ano passado. E eu falo para minha esposa que ela é a mulher mais linda do mundo. Presta bem atenção, isso é uma linguagem proverbial. É claro que as minhas filhas são lindas, e eu falo para elas que elas são as filhas mais lindas do mundo. A minha mãe
Eu, quando era criança, eu chamava a minha mãe de linda. Isso são linguagens proverbiais. E nós não podemos literalizar essa linguagem, porque na Bíblia, essas linguagens proverbiais, elas não podem ser literalizadas, mas elas precisam ser levadas a sério. Presta bem atenção. Nós não precisamos procurar a maior tribulação para poder comparar com essa tribulação da sétima taça. Nós não precisamos ir lá na sétima trombeta ou nas outras trombetas para poder comparar com as outras taças. Não, de jeito maneira. O próprio Jesus falou no ano 600 depois de Ezequiel, porque Ezequiel no ano 586 a.C., ele falou o seguinte, a palavra de Deus sobre ele, falando na boca dele: executarei juízos no meio de ti, à vista das nações, farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. O Senhor, falando para Ezequiel, transmite isso ao seu povo Jerusalém, que ele faria isso com Israel. Está lá em Ezequiel 5, versos 8 e 9. Literalmente, nunca fez e jamais faria coisa igual? Não. O próprio Jesus falou a mesma cidade no ano 600 anos depois, e disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, verso 21. Se Ezequiel e Jesus falassem literalmente, um iria contradizer o outro. Só que os dois falaram uma linguagem proverbial. E nós precisamos ler a Bíblia e pedir ao Senhor discernimento para entendermos quando a coisa é proverbial. Por isso que o pastor Heraldo sempre fala: olha, a Bíblia ela é constituída de numerologia, de símbolos, sombras, tipos, mistérios. Então, o livro do Apocalipse, principalmente, ainda mais quando fala-se que João viu e escreveu, tá? E nós não podemos também esquecer que muitas coisas que João viu, ele escreveu baseado na linguagem e no conhecimento que ele tinha do mundo de então. Se João vivesse no século 21, ele ia descrever muita coisa com a linguagem do mundo de hoje. Então nós precisamos estudar e compreender essas coisas, tá? Aí veja bem, uma coisa é certa, nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele falou no final: feito está. E chamou a atenção às suas palavras com sinais assustadores. E no verso 19 diz o seguinte: a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das ações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A grande cidade, encontramos novamente a grande cidade que recebe a cólera de Deus. Como observamos na lição que nos ensina o Apocalipse, há um contraste importante no livro de Apocalipse entre a cidade santa, a Nova Jerusalém, e a grande cidade mundana. A Babilônia, a grande cidade, representa a corrupção de uma cidade que vivia da prostituição de suas relações comerciais com as nações. Se nós formos ver as cartas às igrejas, nós vamos ver que lá na cidade de Éfeso havia um grande templo, muito grande, com muitas prostitutas, e esse templo ele era dedicado 100% à deusa Diana. E os comerciantes corriam para lá para oferecer à deusa Diana honras e glórias para serem bem-sucedidos. Então isso era comum na antiguidade, e pasmem, queridos, é comum hoje. É comum hoje. Existem cidades no mundo, países no mundo, que dedicam as suas honras, as suas adorações a deuses estranhos. E o Senhor Jesus, ele não está satisfeito com isso.
Por isso a ira de Deus será derramada, como vê aí a visão do velho João, tá? A besta da terra, ela induziu pessoas a adorarem, tá? Vamos ver aqui. A grande cidade representa a corrupção de uma cidade que vivia de prostituição das suas relações comerciais com as nações e destaca mais uma característica do poder do Império Romano. A besta do mar enfatiza seu poder de dominar, especialmente o poder militar dos reis. A besta da terra representa seu poder religioso, a religião imperial pela qual as pessoas foram obrigadas a adorarem Roma ou seus imperadores. A Babilônia destaca as relações comerciais pelas quais Roma domina e contamina a economia mundial. O sétimo flagelo fala do castigo da grande cidade de Babilônia, que será descrito em mais detalhes quando chegarmos nos capítulos 17 e 18. Se dividiu em 3 partes. Como assim? A divisão em 3 partes enfatiza a derrota total da grande cidade. Ezequiel dividiu a cidade de Jerusalém simbolicamente em 3 partes, para mostrar a destruição total dela. Lá em Ezequiel 5, versos 1 a 4. A Babilônia é ferida por 3 flagelos em um só dia. Está lá no capítulo 18, versículo de número 8. Eu vou dar um pulo rapidamente lá. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Nós vamos chegar nesse capítulo 18, verso de número 8, mas só para você ter uma ideia da visão de João. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho da sua ira. Já observamos o significado do cálice da ira de Deus na lição que nos dá Apocalipse em todos os flagelos até hoje, tá? Os adoradores da besta beberam deste cálice. Agora aprendemos que a própria Babilônia, a mesma que deu às nações, vinho da fúria da sua prostituição, 14:8 está lá atrás, teria que beber da própria ira do Deus. Está lá em 18, versos 5 e 6. Eu vou lá rapidamente para você não ficar aí pensativo. Versos 5 e 6 no capítulo 18. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos vem dando, a destruir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então, meus queridos, o que acontece? Os flagelos vindo sobre a terra por conta da 7ª taça atinge a cidade que estava comandando o mundo de então na visão do apóstolo João. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Esse versículo reforça o sentido do anterior, mostrando os efeitos mundiais da queda da Babilônia. É como se de repente, imagine hoje, tá? Vamos aí, supostamente, vamos falar do Brasil, que eu não quero envolver outra nação. Pessoas de outras nações vão estar assistindo e eu não quero que digam, mas está falando, não. Brasil de repente é o dominante do mundo. Do Brasil saem todas as ordens de adoração, de economia, ou seja, o Brasil é o cara da hora. E começa a induzir o pecado. Então, o Brasil, por essa ocasião, será assolado e o Brasil vai cair. E o Brasil caindo, cairão todas as nações que também seguiam os trâmites legais ditados pelo Brasil. Por isso todas as ilhas fugiram, os montes debaixo deles se derretem. Miqueias 1:4, Naum 5, Salmo 18, 7, 15, 97, 5. As ilhas, por serem espalhadas e ocupadas por diversos povos, são ligadas às nações. Gênesis 10, está aí as referências. Quando Ezequiel profetizou
a queda de Tiro, da cidade de Tiro, uma cidade que vivia do comércio no mar Mediterrâneo, ele falou do seu impacto nas ilhas. Agora estremecerão as ilhas no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a sua saída. Da mesma maneira, o castigo de Roma prejudicaria as ilhas e os povos de todas as extensões do império. E isso nós estamos falando acerca da visão. Vamos ao último verso, que também fala o seguinte, o verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tá? Com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Chuva de pedra de mais ou menos 45 quilogramas cada é o peso de 1 talento na época. Amados, eu já vi chuva de granizo, é do tamanho de uma bola de beisebol, não de golfe, de golfe, ou um pouquinho maior. Quebrando vidros, amassando carros, destelhando casas. Agora imagine uma chuva de pedras, cada uma com 45 quilos. Se você tiver a 1 metro dessa pedra, quando ela cair, ela não precisa te atingir, não. Ela caindo a 1 metro de você, ela já causa problema na sua estrutura física, porque nós somos fracos fisicamente. Então, lembrando que os flagelos são cumulativos, o povo já estava recebendo os efeitos dos flagelos das outras 6 taças. E agora vem o flagelo da 7ª taça. Podemos imaginar o sofrimento dos adoradores da besta. Tem úlceras, não tem água, sofrem sobre o calor intenso do sol e agora vem chuva de pedras enormes. Os homens blasfemaram de Deus quando o seu flagelo era sobremodo grande. Todo esse sofrimento deve ser motivo para se arrependerem, mas continuam endurecendo os corações. Não admitem os seus erros, nem a justiça de Deus. Queridos, com os dias de hoje não é mera coincidência. Nós estamos vivendo apenas a realidade de um mundo sem Deus. Nós estamos vivendo a realidade de um mundo preocupado consigo mesmo. Tem um ditado aqui no Brasil que diz: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Eu só penso em mim, eu só falo em mim, eu sou totalmente egocêntrico. Só que a Bíblia não é egocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica. E tudo que o Senhor prometeu vai cumprir e vai acontecer. Conclusão: a besta da terra tem poder para afligir e até matar os servos de Deus, aqueles que se recusam a adorar a besta. Mas Deus mostra seu poder para castigar com muito mais severidade os adoradores da besta. Os 7 flagelos trazem sofrimento incrível aos seguidores da besta, mas eles ainda assim não se humilham diante de Deus. Meus queridos, em breve um povo deixará essa terra, uma igreja vai ser arrebatada, mas só subirá ao céu todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra, você pode crer?